galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre um vídeo que foi lançado recentemente pelo canal Dossiê do Felipe. Ele fez uma tríade aí de vídeos explicando que existe um grande problema no cristianismo que ninguém consegue ou conseguiu resolver. Eu fiz uma análise sobre o primeiro vídeo dele e hoje eu quero fazer um vídeo resposta sobre o terceiro vídeo, onde ele vai para a Bíblia e tenta mostrar que até mesmo na Bíblia não existe uma explicação para esse problema que ele relata. Bom, claro que eu discordo disso e quero trazer para vocês a minha visão sobre esse assunto e sobre os argumentos que ele vai usar, os textos que ele vai usar e etc. Bom, antes de começar, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de teologia, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho e assim você vai estar me ajudando. E como que você pode me ajudar mais ainda? Porque eu estou apenas começando e preciso da sua ajuda. Você pode curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, o problema que ele vai trazer já no primeiro vídeo é esse problema aqui. Ele vai lançar um trilema. Primeira primícia, só Jesus salva. Segunda, Deus é justo. Terceiro, o cristianismo está certo. Ele vai dizer que dentro desse trilema não pode estar as três coisas juntas certas. E aí ele vai construir todo um vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, para provar esse trilema, que não tem como só Jesus salvar, Deus ser justo e o cristianismo estar certo ao mesmo tempo. Claro que eu discordo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai reagir ao vídeo dele, ao terceiro vídeo, e vamos comentar sobre aquilo que ele vai falar, os textos que ele vai usar, e bora então reagir ao vídeo dele. Lembrando, sempre com respeito, a gente não está aqui para atacar ninguém, a gente não está aqui para ofender pessoalmente nenhuma pessoa, mas a gente está aqui para defender a nossa fé e espero que você possa sair edificado desse vídeo com uma fé mais madura e mais fortalecida. Amém? Então bora lá. Deixa eu pôr meu fone. Todo bebê claramente não acredita em Deus, até porque um bebê não acredita em nada. Ele ainda não tem a capacidade cognitiva de fazer qualquer julgamento moral e tomar decisões. Logo, não faz sentido julgar um bebê como um adulto. Mas lembra que uma verificação de se a Bíblia diz ou não diz algo não pode ser feita de forma emocional, e sim investigando o texto. Isso gerou um grande debate sobre o destino das crianças mortas. Um debate que eu cobri brevemente lá nos 2 outros vídeos, e eu prometo que o vídeo sobre limbo e purgatório ainda vai sair. Mas dentre os citados, provavelmente o pior texto que apareceu por lá para dizer que crianças têm lugar garantido no paraíso foi esse aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Porém, ela não voltará pra mim. O contexto aqui é que Davi armou contra um militar do seu próprio exército pra pegar a mulher dele. Davi engravida Batseba, a tal mulher, e tem um filho com ela. Deus até perdoa Davi quando ele pede perdão, mas coloca como consequência que a criança vai adoecer e morrer. Davi fica desesperado e passa dias sem comer e orando prostrado, mas de nada adiantou e a criança morreu mesmo assim. Quando a notícia da morte chega, ele se levanta, se lava, come, se unge e volta a viver a sua vida normal, o que deixou a galera ao redor dele meio confusa. E é aí que acontece esse versículo. Davi tá falando que só valia a pena orar por alguém vivo. Ele sequer considera a ressurreição da criança. Ele diz que seu filho morto não volta pra ele, mas ele irá para o filho inevitavelmente, deixando implícito que ele tá falando da morte. E em que momento do texto Davi estabelece que a criança tá no paraíso? Davi tá dando a certeza de que ele próprio vai pro céu, já que ele tá dizendo que ele iria pra criança? Não, porque Davi não tá falando de paraíso, mas sim do Sheol, um conceito bem diferente da pós-vida que se desenvolveria no cristianismo e no judaísmo depois do exílio babilônico. Tanto que em textos atribuídos a ele e ao seu filho Salomão, isso fica mais claro. Em Salmos capítulo 6, versículo 5, Davi diz diretamente pra Deus: pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Aqui, através da poesia, Davi pede misericórdia a Deus, alegando que ele morto não teria nenhuma serventia, já que não haveria nada na pós-vida, apenas uma existência inativa, escura e silenciosa. Já no texto atribuído a Salomão, filho de Davi, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, lemos: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou no Sheol, no original, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na verdade, essa ideia se repete em todo o livro de Eclesiastes, mas o capítulo é mais direto em tratar a morte como um evento que nivela todos os seres humanos. No contexto dos primeiros judeus, a crença predominante é a de que
adulto ou bebê, bom ou mau, judeu ou não, crente ou descrente, todas as almas se perdiam no Sheol. Nenhum desses textos trata de paraíso ou inferno como conhecemos tradicionalmente. Mas vamos para a parte mais polêmica. Avancemos logo para o Novo Testamento. Resolvendo essa... Só que antes dele, né, continuar, ele vai para o Novo Testamento, eu já quero trazer um texto do Novo Testamento. Existe um texto que é Jeremias, capítulo 31, do versículo 15 ao 17, que vai dizer assim, ó: Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Você pode dizer, Wesley, mas esse texto está falando sobre o exílio, que, né, os filhos, né, Raquel representando aqui a mãe de muitos filhos de Israel, esses filhos voltarão para a sua pátria, voltarão para a tua terra. Né? Não está falando exatamente sobre crianças que morreram e que agora vão para o céu, voltar para a sua pátria celestial. Mas Mateus, né, o evangelista, Mateus, no capítulo 2, no versículo 17 e 18, ele vai dar uma nova visão para essa profecia. Então, 17 vai dizer, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Aqui, esse texto ele está dando uma nova compreensão para essa profecia do profeta Jeremias. Claro que a profecia do profeta Jeremias era uma profecia histórica, mas quando a gente olha para a Bíblia como um livro sagrado, a gente não pode olhar para a Bíblia apenas como um livro histórico. A gente tem que olhar para a Bíblia sobre coisas sagradas. É por isso que nós, como cristãos, acreditamos que todo o Antigo Testamento é um apontamento, sombras daquilo que Cristo faria. Né? A gente tem pessoas como o Sabino, com um vídeo antigo, tentando explicar que Mateus é um herege, porque ele não interpretou, ele não fez a exegese correta de Jeremias capítulo 31, porque a profecia era para os filhos que foram levados no exílio, e aqui Mateus ele está falando que a profecia se cumpriu após Herodes mandar matar, né, os meninos de 2 anos para baixo, porque Herodes, né, ele queria matar ali o menino que poderia ser um grande problema, o Messias, né? Então, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas terras próximas. Então, Mateus está falando que a profecia de Jeremias 31:15 se cumpriu aqui. Aí, né, o Sabino vai falar que Mateus é herege porque ele está falando de uma profecia que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo ali com Herodes, mas a gente entende que o Antigo Testamento é todo um apontamento para aquilo que Cristo vem fazer, para a obra de Cristo, né? É por isso que a gente fala que a liberdade do povo de Israel da escravidão do Egito é um apontamento para a obra de Cristo. A terra prometida é um apontamento para a obra de Cristo. O sacrifício de um cordeiro puro é um apontamento para a obra de Cristo. O cordeiro que substitui Isaac no sacrifício ali é um apontamento para a obra de Cristo, e a gente pode continuar aqui falando de vários relatos do Antigo Testamento que apontam para aquilo que Cristo veio fazer e vai fazer ainda. Então, a gente tem que entender isso, porque a gente esquece que existe uma profecia central, que é de Gênesis 3,15, que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia, a partir daí, toda história que é contada nessa profecia. Essa profecia é o centro de toda a história bíblica, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente tem que entender que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que Cristo viria fazer. Então, quando ele dá esse novo significado, ele também dá um novo significado para a parte que diz: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Então, as mães aqui que estão chorando por causa do mandato de Herodes de matar os seus filhos, podem ter essa esperança no Senhor de serem consoladas, porque os seus filhos voltarão para a sua pátria, mesmo que eles foram mortos na mão
de Herodes. E claro, aqui o significado seria uma pátria celestial, seria o céu. Então, a gente tem esse texto que pode ser um texto que pode apontar exatamente para essa visão que crianças, sim, são salvas, né? E existe uma base bíblica. Eu entendo que, claro, não explica de uma forma explícita, mas lembrando que o grande problema aqui é esse trilema que ele traz. Só Jesus salva, Deus é justo e o cristianismo está certo. Ele está tentando provar nesses vídeos que esse trilema é um erro, que é um problema dentro do cristianismo. Então, a gente vai ver esse vídeo tentando entender se ele consegue provar que esse trilema é um problema dentro do cristianismo. Vamos continuar aqui o vídeo. Crianças que morreram sem ter a oportunidade de serem de fato cristãs. Porque provavelmente o texto que costuma ser mais usado para dar destino pré-meditado a crianças é Mateus capítulo 9, versículo 14, no contexto de tentar justificar todo aquele lance sobre crianças lá do início do vídeo. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O contexto aqui é que alguns seguidores estavam levando crianças para Jesus abençoar, e os apóstolos já estavam ficando de saco cheio. Jesus então diz que é para deixar as crianças, que nessa época tinham tantos direitos civis quanto um gado, passarem sim. Aliás, eu preciso deixar um adendo importante aqui. Nesse vídeo, que é a continuação de uma crítica ao cristianismo, eu preciso fazer esse elogio. O tratamento de Jesus e, de certa forma, do cristianismo para com as crianças é algo muito louvável, tanto pro mundo judaico quanto pro mundo grego em geral. Quando criança era tirada pra bosta. Pra você ver que até mesmo os próprios apóstolos já estavam de saco cheio dos fedelhos que apareciam. Só que, claro, isso também traz um problema, porque no judaísmo tradicional, essa questão das crianças era um tanto bem resolvida. Hoje, o Bar Mitzvah inaugura a entrada das crianças no mundo dos adultos aos 13 anos. Ou seja, o menino até os 13 e a menina até os 12, que é quando é celebrado o seu Bat Mitzvah, eram considerados inimputáveis teologicamente. Apesar de, claro, a comemoração do Mitzvah, como conhecemos hoje, não existisse na época, mas apenas o conceito da idade. Até atingir essa idade, as crianças não eram consideradas seres completos, tanto na religião formal como na vida pública. Crianças começavam a estudar a Torá por volta dos 5 anos, mas ainda eram consideradas moralmente neutras e sequer participavam da estrutura de culto. Com essa definição mais rígida, as coisas eram até mais fáceis. Até porque Jesus usar as crianças como exemplo de conduta-alvo para salvação era um escândalo religioso. E aqui vai depender da sua tradução, porque algumas bíblias, erroneamente, traduzem como é delas o reino dos céus. Só que o texto certo diz que a salvação se dá para aqueles que são como as crianças. Ou seja, Jesus está falando sobre pureza aqui. E por que é um problema você ler isso e interpretar que Jesus está dizendo que as crianças têm um lugar garantido no céu? Porque as pessoas têm um costume péssimo de pescar versículos e ignorar o resto do texto. Logo em seguida, nos versículos seguintes, acontece a história do jovem rico, que pergunta a Jesus sobre como ir para o céu. E Jesus diz: dá tudo o que você tem aos pobres e me segue. E aí, Jesus está dizendo que a condicional para ir pro céu é ser pobre? É fazer caridade? Claro que não. Ele tá dando um exemplo de conduta. E aí, você vai aceitar essa ideia claramente errada de que a salvação se dá ficando pobre? Ou vai escolher arbitrariamente quando o texto é metafórico e quando é literal? Jesus falou literalmente que crianças vão pro céu, e ponto final. Mas falou logo em seguida metaforicamente que os pobres também vão? Ele mudou a figura de linguagem literalmente de uma frase para outra? Só que isso fica mais evidente se você ler o capítulo anterior. Os discípulos perguntam quem vai pro céu. Jesus coloca uma criança no meio e diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está explicando características fundamentais de alguém que está no caminho certo. A pureza das crianças, que é quase impossível para um adulto, e o desapego material que um rico tem dificuldade em ter. O texto contextualizado não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esclarecido não o que a Bíblia diz, mas sim o que a Bíblia não diz sobre crianças, vamos finalmente nos debruçar sobre o que a Bíblia não diz sobre ateus e incultos. Como eu disse, os Ok, vamos lá. Ele vai falar, né, pelo que eu entendi, que crianças, né, não podem ser salvas através de Jesus, porque elas não têm habilidade cognitiva para acreditar em Jesus, e através da Bíblia a gente não tem textos que confirmam que crianças são salvas biblicamente. Claro, eu concordo com isso, que a Bíblia não dá tantas informações sobre a salvação das crianças, mesmo que demonstre nos textos que ele mostrou a importância das crianças e mostrando que as crianças têm uma pureza que o ser humano adulto não tem, mas o texto não fala em si que essas crianças estão salvas por causa disso. Mas veja, a premissa dele é só Jesus salva, né? E nessa premissa, só Jesus salva, não é só a fé em Jesus salva. É só Jesus salva. E existe um grande problema aqui. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus, ele é tanto o que salva, mas ele é tanto o que condena. O Pai colocou essa autoridade nas mãos do Filho. Jesus, ele voltará para julgar nações. Ele voltará para julgar as pessoas. E ele vai salvar pessoas, mas ele também vai condenar pessoas. Então,
essa visão do cristianismo que Jesus salva é porque realmente só Jesus salva. Só Jesus é o critério de salvação. E claro que a Bíblia vai deixar explícito que a fé é uma condição para a salvação. Mas a exclusividade da salvação é Jesus Cristo. É Jesus. A exclusividade é Jesus. A fé é uma condição para que eu, Wesley, pecador, possa encontrar salvação em Cristo. Porque se eu não tenho fé em Cristo, como eu vou encontrar salvação nele, se eu não acredito nele? Então a fé é essa condição que me leva a conhecer a Cristo e receber a salvação de Cristo através da graça. Mas assim como uma criança ela não tem a habilidade cognitiva para ter fé em algo, para acreditar em algo, ela também não tem a habilidade cognitiva para compreender o seu pecado. Então, se ela não compreende seu pecado e se ela não tem habilidade cognitiva para ter fé, Jesus pode sim salvar essa criança por meio dele mesmo, pela graça que há nele. E isso não é um problema nenhum dentro do cristianismo, porque o cristianismo vai dizer que Jesus, ele salva, e vai dizer que homens pecadores precisam buscar em Cristo a sua salvação, porque eles mesmos não podem se salvar. E essa salvação vem através de Cristo Jesus. Então, uma condição, um meio para a gente encontrar essa salvação, claro, é através da fé. Mas como que uma criança que não tem habilidade cognitiva para entender que ela é pecadora, que há pecado nela, e ela não tem habilidade cognitiva para ter fé, claramente Jesus aqui será justo em salvar essa criança. Em salvar essa criança. Isso não é um problema nenhum para o cristianismo. Não é a fé que é uma ferramenta de exclusividade para a salvação. É Jesus Cristo. E essa compreensão errada leva essa compreensão de que talvez afete a premissa do cristianismo bebês não dizer na Bíblia que bebês são salvos. Sim, Jesus, ele salva. Jesus é tanto que vai salvar e tanto que vai condenar, claro. Isso acaba deixando algumas pessoas incomodadas, porque pessoas que acreditam que Jesus é só aquele paz e amor, né? Aquele hippie paz e amor. Não, Jesus ele salva, mas ele também vai vir para julgar e condenar pessoas. E provavelmente o caráter que Cristo tem, que Jesus tem, provavelmente ele vai salvar essas crianças que ele sabe que não tinham habilidade cognitiva para entender o seu próprio pecado. Mas agora, homens adultos que sabem que são pecadores, que sabem que são maus, e não buscam em Cristo essa salvação, não teve fé na obra de Cristo, essas pessoas serão condenadas. Simples. Não existe problema aqui nessa premissa, só Jesus salva. Se a premissa fosse só a fé em Jesus salva, talvez a gente pudesse encontrar um problema. Mas também não é isso que a gente vai encontrar biblicamente. A gente vai encontrar que a fé é uma condição de salvação. Uma condição para encontrar a salvação em Cristo. Mas que a salvação é exclusiva da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Exclusiva de Jesus. Nós que somos pecadores, através da fé em Cristo Jesus, alcançamos a salvação nele. Mas a salvação está nele. Então, ele pode, sim, salvar crianças, porque ele entende que essas crianças não têm habilidade cognitiva para entender seu pecado e nem para entender que Deus existe e que qualquer outra coisa existe. Como uma criança não tem habilidade cognitiva para entender que o Corinthians existe, como uma criança não tem habilidade cognitiva para entender que o ateísmo, o cristianismo, o judaísmo existe. Bom, vamos continuar aqui. Textos realmente relevantes para essa discussão estão no Novo Testamento, que eu já adianto, o contexto vai ser fundamental. Entender quem escreveu o que para quem, mas principalmente em que contexto
texto foi escrito no Novo Testamento. Provavelmente os mais citados foram os 2 capítulos iniciais da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse texto não esclarece que as pessoas que não conheceram Jesus podem ser salvas. Muito pelo contrário, diz que são indesculpáveis. Aqui se estabelece o conceito da revelação natural, que, diga-se de passagem, eu citei lá no vídeo, mas algumas pessoas ignoraram. Só que eu acho que não precisa desenvolver muito aqui, porque esse conceito volta melhor no capítulo 2, que também foi citado bastante. É melhor contextualizar os 2 capítulos inteiros juntos. Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então assim, faz sentido interpretar que o texto está dizendo que na pós-vida os não cristãos vão ser julgados pela revelação natural, ou seja, não por terem aceitado Jesus publicamente, mas pelas suas boas obras. Além de contraditório com todo aquele lance que eu falei no vídeo original, se a salvação se dá exclusivamente através de Jesus Cristo ou não, é uma interpretação meio estranha, porque no capítulo 3, que é imediatamente o capítulo seguinte, Paulo, que discutia sobre judeus na igreja de Roma, segue. E aí, pra você entender, eu preciso que você saiba que essa lei que o Paulo se refere é basicamente a aliança original através de Moisés, a Torá ou só o Antigo Testamento, se preferir. Sabemos que Claramente, o que Paulo está falando aqui nesse texto, claro, é que tem lei no texto, mas veja que no versículo 15 está falando sobre a lei escrita no coração. A gente tem entendimento que essa lei que é escrita no coração é uma lei que vem do Espírito Santo. Então, por exemplo, hoje nós continuamos não matando, não roubando, né? Você já se perguntou por quê? Já que se a gente não vive na antiga aliança, você já se perguntou por quê? É porque claramente essa lei de Deus agora não é mais escrita em tábuas de pedra. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 3, se eu não me engano, versículo 6, que essa lei de Deus, essa moral de Deus não é mais escrita em tábuas de pedras, mas agora é escrita no coração do ser humano através do Espírito Santo. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui em Romanos 2, que os gentios, eles acabam tendo essa lei escrita dentro do seu coração, né? E provavelmente porque esses gentios receberam ali, se converteram ao cristianismo. Vamos ver o próximo texto que ele vai trazer. Esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está Exatamente. Agora ele está falando sobre essa lei, né, que é um símbolo de escravidão, porque a lei mosaica escrita naquelas tábuas de pedra não tem esse poder para gerar salvação no ser humano, porque o ser humano não deixa de pecar por causa da lei. O ser humano deixa de pecar por causa da obra que Cristo está fazendo em cada um de nós. E assim nós temos poder para renunciar à nossa natureza pecaminosa e viver uma nova criatura em Cristo Jesus através do Espírito Santo que habita em nós. É exatamente isso que Paulo está falando, e sim, isso só por meio de Cristo Jesus. Está literalmente dizendo que ninguém será justificado pela sua consciência ou por suas obras ou por obediência à lei. E que a revelação natural, ou seja, perceber que Deus existe através da criação, não é o bastante para a salvação. A revelação natural é o bastante para ter motivos para se converter. E a conversão, ou seja, a fé em Jesus Cristo, sim, é o que salva. Paulo tenta defender a ideia de que o julgamento será universal e não apenas para o povo de Deus. Paulo diz que mesmo os gentios seriam capazes da revelação natural, ou seja, através da razão, conheceriam a existência de Deus e, por isso, não estariam desculpados da sua descrença em Jesus Cristo. Eu não ouvi falar de Jesus, pois saiba que estava óbvio e o problema é seu. Paulo teria dito se escrevesse de forma mais simples. A fala dele é... Vamos lá. Ele começa o argumento falando que o texto de Romanos 1, né? Deixa eu ver aqui. Ele não justifica as pessoas serem salvas, né? Sem conhecer Jesus, né? O argumento aqui, né? Vem do vídeo anterior, o primeiro vídeo, a gente tem um entendimento maior do que ele está falando. Mas lá naquele vídeo ele argumenta que povos isolados, né, povos que não chegam a conhecer a Jesus Cristo, esses povos, como eles podem ser salvos, e como Deus pode ser justo, né, por causa disso. E aí,
provavelmente os internautas dele ali, usou esse texto para justificar que as pessoas podem ser salvas porque Deus se manifesta para elas, né, através das coisas criadas. E ele fala que não tem como essas pessoas serem salvas através dessa revelação natural, porque a salvação é só por meio de Cristo. Nessa parte eu concordo, mas isso não quer dizer que esse texto não está explicando que pessoas que não conheceram a Jesus Cristo podem ser condenadas. E esse é um grande problema no argumento dele. O texto não explica que pessoas que não conheceram Jesus podem ser salvas, mas o texto explica que pessoas que não conheceram Jesus serão condenadas. E Deus não terá nenhuma culpa e não será injusto por fazer isso. Segundo a premissa dele, Deus é justo? Esse texto explica que Deus é justo por condenar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu não sei se ele entendeu o que os internautas quis dizer ou se os internautas usaram o texto da forma errada, mas esse texto ele tem essa argumentativa. Porque Deus ele se manifestou entre essas pessoas através das coisas criadas. Então, o texto ele tem essa explicação. Só que aí existe outro argumento que ele mesmo usou, que a revelação natural ela não é capaz, né? Ela não é capaz de gerar salvação, porque a salvação é só através de Cristo. Concordo, mas a revelação natural, assim como ele disse que Paulo entendia isso, é um meio de você chegar à conversão. Ou seja, é um meio de você se render a Deus e Deus se revelar a você e revelar a sua revelação especial. E a revelação especial fala sobre a redenção em Cristo Jesus. E através dessa revelação especial, você conhece Cristo. Então, aqui no verso 21, por exemplo, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Veja só, está falando que as pessoas, mesmo conhecendo a Deus, mesmo vendo que Deus se manifesta através das coisas criadas e que existe um provável Criador no meio de todo esse universo complexo em que nós vivemos, essas pessoas rejeitam a Deus, negam glorificar a Deus, não se rendem a Deus e criam para si mesmos deuses. Né? E ele vai continuar o texto falando, né, que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então o que Paulo está falando aqui é exatamente por pessoas que rejeitaram esse Criador. Mas ele não está anulando que podem existir pessoas que através da revelação natural pode olhar para as coisas criadas e entender que existe um Criador e agora essas pessoas se rendem a esse Criador. A gente, né, que vive nesse ambiente eclesiástico, nesse ambiente de missões, a gente vê muito testemunhos, por exemplo, de pessoas que também não tinham esse acesso a Cristo, que não conheciam a Cristo, mas pessoas que entenderam e que se renderam ao Deus da criação, ao Deus Criador. E o testemunho dessas pessoas são exatamente, eu entendia que a religião dos meus pais não era a religião correta, porque elas viviam num ambiente, né, um ambiente indígena, um ambiente muçulmano. Eu consegui entender que essas religiões não eram a religião correta, porque ao olhar para o mundo, olhar para as coisas, eu entendi que existia algo a mais, que existia um Deus que é diferente, um Deus que não é cruel, um Deus que domina tudo. E essas pessoas vão dizer em seus testemunhos que elas sonharam e Deus se revelou a elas através de sonhos. E adivinha quem essas pessoas dizem que elas veem através de sonhos? Jesus Cristo. A gente tem esses testemunhos de pessoas que moram no Oriente Médio, de pessoas que moram em países que o cristianismo é proibido. É só você acessar aí no Instagram, Portas Abertas, eu acho que vai ter testemunhos lá. De pessoas assim, e não é algo manipulativo da igreja, não, são realmente pessoas que estão habitando lá, né? Pessoas no Oriente Médio, pessoas na Coreia do Norte, pessoas no Iêmen, pessoas que realmente vivem nesses países onde o cristianismo é difícil chegar, mas essas pessoas estão recebendo revelações de quem Cristo é. Por quê? Porque elas se renderam através da revelação natural em primeiro lugar. Então,
o texto explica que pessoas podem ser condenadas porque não conheceram Jesus, porque elas tiveram a compreensão que existe um Criador. Mas mesmo com essa compreensão, elas negaram o Criador, negaram da glória ao Criador e criaram deuses para si, para suprir os seus próprios desejos. Então o texto explica que pessoas podem ser condenadas e que Deus é justo em condenar essas pessoas, porque essas pessoas negaram ele. E assim, ele não deu a revelação especial dele, que é a redenção em Cristo Jesus. Mais condenatória do que apontando para a salvação. Mas não é só aqui que Paulo fala sobre isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, por exemplo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E mais uma vez, o contexto é importante. Paulo estava num Areópago em Atenas, que até se você jogou videogame deve saber que não era exatamente um exemplo de cristianismo. Eu desafio todos os deuses da macumba e todos os macumbeiros do mundo pra me macumbar! Lá ele debatia com epicuristas e estoicos, aqueles mesmos do Logos espermáticos, lembra? Paulo diz que o altar inscrito como ao Deus desconhecido era o Deus que ele estava indo lá pregar, mas com uma reviravolta. Aquele seria o único Deus de verdade, o que fez tudo e que, diferente dos outros, era autossuficiente. O ponto de Paulo aqui, e você não precisa nem abrir a sua Bíblia, o texto tá na sua tela, é que o Deus apresentado por ele não habitava em templos porque era um Deus metafísico. Se ele era um Deus desconhecido, que não se manifestava fisicamente, e assim muitos não o conheciam, agora esse argumento não vale mais, porque Deus veio à Terra e se manifestou em carne através de Jesus. Aí sim acontece o versículo isolado que tanto foi usado nos comentários. O que Paulo está dizendo é, se antes você tinha a desculpa de que Deus não aparecia, pois agora apareceu, morreu, ressuscitou e eu tô aqui avisando. E aí, se converte ou se condena? Perceba como isso nada fala sobre os que morreram antes de Jesus, ou sobre tribos isoladas, ou sobre crianças. O contexto e as necessidades de Paulo naquele momento de pregação eram imediatos. Ele pregava num tempo específico para um povo específico. Não à toa, ele até tira sarro de poetas estoicos no texto. Nos versículos 28 e 29, ele diz: Tá, vamos lá. Agora ele vai entrar em outro assunto, né? Que é as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo. A gente vai ter vários relatos de pessoas se convertendo no Antigo Testamento. A gente tem exemplos de gentios, como Obadias, como Ruth. A gente vai ter inúmeros exemplos de gentios que se converteram, né? E os judeus, né? As pessoas no Antigo Testamento, não somente judeus, mas gentios, que acreditaram no plano redentivo de Gênesis 3,15, que acreditaram na profecia do Messias, essas pessoas foram salvas. Então, também foram salvas por meio de Jesus Cristo, porque elas são salvas exatamente por acreditarem no plano redentivo, no plano do Messias, acreditar que viria esse descendente que resolveria, né, esse problema que é o pecado em nós. Então, essas pessoas do Antigo Testamento são salvas exatamente por estarem vivendo em uma época onde tudo estava apontando para o próprio Cristo, né? E a gente tem relatos, né, de gentios, de pessoas que já, né, acreditavam exatamente nessas profecias do Antigo Testamento. Então, essas pessoas são salvas através de Cristo também, né? Só Jesus salva. Lembrando, a premissa aqui são essas, o trilema. Até então, se mantém intacta. Só Jesus salva. A Bíblia deixa claro que Jesus salva. Jesus morreu não apenas para as pessoas presentes, não apenas para as pessoas futuras. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar as pessoas também que ficaram no passado. Então, o sacrifício de Cristo é para toda a humanidade, e toda a humanidade que encontrou a salvação em Cristo, seja essas pessoas do Antigo Testamento, seja agora no Novo Testamento, e nós aqui nessa era moderna, que encontramos essa salvação em Cristo Jesus, e agora nós podemos ser salvos através de Jesus, porque nós não temos capacidade de salvar nós mesmos. Então, o cristianismo diz que só Jesus salva, o cristianismo diz que Deus é justo. A gente viu que Deus não é injusto em condenar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, porque a manifestação dele é suficiente para que essas pessoas se rendem a ele, e aí sim ele se revele como redentivo, com um plano de redenção. Então, por enquanto, esse trilema se mantém intacto.
pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos é uma frase atribuída a Epimênides de Creta, o famoso estoico, e depois, pois dele também somos geração, está no poema Fenômenos de outro estoico, Arato de Solos, ao explicar por que os homens tinham necessidade de Zeus, já que todos nós só estamos aqui porque viemos dele. O argumento de Paulo é: se somos a geração de algum Deus, não pode ser um Deus de mármore, tem que ser um Deus autossuficiente e transcendental. É um exemplo da revelação natural que Paulo defendia. Ele basicamente está dizendo: os caras que vocês tanto admiram e seguem já perceberam que o meu Deus está certo. Eles só não entenderam o suficiente ou não tinham a palavra correta para descrever. Por quê? Porque não tinha Jesus encarnado e um pregador genial como eu para explicar. Mas para além do mau uso do conceito de revelação natural que aconteceu, alguns tentaram demonstrar que há textos. Paulo não nega que através da revelação natural você pode sim se render a Deus. Você pode sim dar graças a Ele. E através disso, Ele pode se revelar e revelar o seu plano redentivo. E as pessoas, como existem testemunhos já na nossa época, de pessoas que receberam a revelação de Cristo Jesus através em sonhos. Então, como a gente pode falar, por exemplo, que tal tribo indígena, Deus está sendo injusto por condenar aquelas pessoas porque elas nunca ouviram falar de Jesus, porque elas estão num ambiente isolado, se a gente não sabe se nesse ambiente isolado, que nem nós temos acesso, essas pessoas não se renderam a Deus através da revelação natural, e assim Deus, através de sonhos ou através de qualquer outra coisa, se revelou às pessoas, revelou Cristo a essas pessoas. Então, isso não torna Deus injusto, né? Como Romanos 1 vai explicar exatamente isso. Deus se manifestou. As pessoas negaram Deus, elas vão morrer agora sem conhecer a Cristo e serão condenadas? Sim, porque elas negaram a Deus. E Deus não será justo por condenar elas. No Novo Testamento que provam sim que é possível se salvar pelas obras. Se eu for um indígena isolado, por exemplo, alguém que morreu antes da vinda de Jesus, ou por acaso se enquanto o Filho de Deus caminhava pela... Não. Quem tentou defender isso não vive o Evangelho de Cristo. Não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós que temos entendimento que nós somos pecadores, conseguimos alcançar a salvação, não alcançar, mas receber a salvação que vem de Cristo de graça para a nossa vida, mediante a fé. Já expliquei que crianças, bebês que não têm essa capacidade de entender o seu pecado, e não têm habilidade cognitiva para ter a fé, também é salva por Cristo, mas agora através da sua graça, porque a Bíblia não diz que a fé é a exclusividade para a salvação. A Bíblia diz que Jesus é a exclusividade para a salvação. Galileia, eu, era apenas um aldeão chinês na dinastia Han. Eu ainda assim teria a chance de garantir a minha vaga. Mas a Bíblia deixa claro que nós que somos pecadores precisamos da ferramenta chamada fé para chegar em Cristo Jesus, tá? Não estou negando isso, eu estou falando sobre as crianças, os bebês que não têm habilidade cognitiva para entender que são pecadoras. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Essa daqui eu não preciso nem explicar, foi até repetitivo. Eu acho que não tem outro texto do Novo Testamento que deixa mais claro que não há método de salvação explícito para aqueles que não conheceram Jesus. Em Atos, capítulo 11, versículo 18, lemos: E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E sabe-se lá porque alguns leem isso e interpretam que o texto está dizendo que até mesmo os não cristãos têm uma chance de ir para o céu. Só que aí precisamos voltar um capítulo para contextualizar, porque a história começa mesmo no capítulo 10. E aqui é a melhor representação do perigo de pescar texto solto sem contextualizar ele. O que acontece é que tinha um centurião romano chamado Cornélio, descrito como piedoso, caridoso, temente a Deus, mas ainda assim não era salvo. Esse soldado tem uma visão onde um anjo manda ele falar com Pedro. Os criados de Cornélio vão atrás do apóstolo. Enquanto isso, Pedro também tem uma visão enquanto orava, e Deus, através de metáforas, avisa que ele vai ter um encontro com um gentio. Os criados fazem a ponte e os dois se encontram. Prega o evangelho para Cornélio, que aí então se converte. E aí sim, no capítulo 11, Pedro volta a Jerusalém e recebe críticas por ter ido pregar no meio dos gentios, algo que não era bem visto. E só lembrando que os apóstolos ainda eram judeus. A distinção de cristianismo como uma religião própria é um desenvolvimento bem posterior. O tema desse caso específico é o conflito histórico de Paulo contra Tiago, e Pedro ali no meio, mesmo tendendo mais pro lado de Tiago. A definição de se o cristianismo recém-formado deveria ser levado para os judeus ou para todos ainda era tema de debate. Mas, obviamente, o meu hiperfoco em cristianismo ainda não acabou, e vai sair em breve um vídeo enorme só explicando esse conflito do primeiro século. Vamos investigar o surgimento histórico do cristianismo. Mas enfim. Muito bom ele citar Cornélio, muito bom, Glória a Deus por isso.
Claro, galera, eu já tinha visto o vídeo antes para preparar o vídeo para vocês, estou só revendo com vocês, mas quando eu estava preparando o vídeo e eu estou falando meus argumentos exatamente porque eu vou vendo o vídeo e vou escrevendo aqui meus argumentos no caderno, né? E quando ele cita Cornélio, eu tive essa reação. Glória a Deus. Porque exatamente tudo que eu estou falando antes, Cornélio, né, a história de Cornélio, ela vem para fortalecer todos os meus argumentos. Então vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e se perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio é exatamente essa pessoa que dá um exemplo bíblico gigantesco para o argumento que eu estou usando até agora no vídeo. Por quê? Porque Cornélio, como ele era piedoso, como ele era temente a Deus, ele não tinha um conhecimento do judaísmo. Claro que provavelmente ele entendia que existia o judaísmo, mas ele não era, por exemplo, não deveria ser ali uma pessoa que tinha um conhecimento grandioso da Torá, mas ele, mesmo assim, era temente a Deus. E por que ele era temente a Deus? Ele é um exemplo específico de uma pessoa que, mesmo vivendo em um ambiente onde tinha outra religião dominante, ele era uma pessoa que se rendeu a Deus. Se rendeu a Deus. Provando aqui que em Romanos, capítulo 1, versículo 21, as pessoas, por ter conhecido a Deus, a manifestação de Deus, essas pessoas, elas podem sim glorificar a Deus. Elas podem sim se render a Deus através dessa revelação natural. Porque Cornélio aqui não temia a Deus por uma revelação especial. Exatamente como ele está argumentando. Porque ele não conhecia a mensagem do Evangelho. Ele não conhecia o plano redentivo de Deus. Mas mesmo assim, ele era uma pessoa temente a Deus. E através dessa pessoa, Cornélio, que se rende a Deus, Deus vem e interfere. Por quê? Porque Deus conhece o coração das pessoas. Então Deus, através de um anjo e através de uma visão que dá para Pedro, leva até Cornélio essa mensagem do Evangelho. E assim Cornélio, ele se converte, toda a sua família, e recebem o Espírito Santo. Agora, eles são salvos em Cristo Jesus. Mas por que eles foram salvos em Cristo Jesus? Por que o anjo apareceu para Cornélio? Por que o Pedro teve uma visão para ir até Cornélio? Exatamente porque Cornélio era temente a Deus, mesmo de antes receber a revelação especial. Claro que ele não seria salvo apenas por isso, porque sim, a salvação é apenas por Cristo. Mas, exatamente por ele dar espaço, por ele se render a Deus, Deus se revela a ele e revela o seu plano redentivo. Assim como todas as pessoas no mundo se renderem ao Deus verdadeiro, porque Deus se manifestou a todas as pessoas. Se essas pessoas se renderem a esse Deus, o Criador de todas as coisas, Deus vai interferir e vai revelar a essas pessoas o seu plano de redenção e vai revelar o seu Filho, Cristo Jesus. Assim como testemunhos que eu já trouxe aqui, que são testemunhos reais. Eu não estou inventando nada aqui, são testemunhos reais. Reais. Você pode fazer qualquer tipo de pesquisa, eu te dei aí portas abertas, você pode acessar o site, o Instagram deles, tem testemunho dessas pessoas lá. Bom, Cornélio só fortalece meu argumento e só fortalece que essa premissa não foi afetada. Só Jesus salva. Jesus é a única pessoa onde nós podemos encontrar salvação. É a pessoa que vai julgar toda a humanidade. Deus é justo
mesmo que pessoas nunca ouviram falar de Jesus e são condenadas, Deus é justo porque Deus manifesta a elas, e essas pessoas que negaram a Deus, e assim, negando a Deus, também negam o seu plano de redenção. E a terceira premissa, o cristianismo está certo? O cristianismo pode estar certo, porque as duas premissas não foram afetadas. De volta à história do Cornélio, é nesse contexto que o versículo 18 acontece. Pedro está basicamente dizendo, até os gentios podem se converter e serem salvos. Ou seja, não há necessidade de limitarmos o nosso culto ao judaísmo. Isso fica mais claro se você tomar o trabalho de ler o resto do capítulo, onde é narrado que essa história se espalhou e, a partir daí, se dá início à inclusão de gentios na comunidade cristã. Paulo está defendendo a ideia de que a salvação não é mais exclusiva para os judeus através do sangue. Aquele que se converte ao cristianismo passa a poder ser salvo, assim como Cornélio pôde ser salvo, depois de se converter. Se você lê o Novo Testamento sem contextualizar, pode começar a dizer que o texto está dizendo coisas, mas se converteu porque teve uma intervenção de Deus. E aí isso, né? Isso a gente fecha o olho, né? A gente ignora que Deus interviu. Então porque se a gente coloca que Deus pode intervir na salvação de alguém, a gente pode entender, por exemplo, nos argumentos dele, que Deus pode intervir na salvação de um bebê, que Deus pode revelar para o bebê Jesus Cristo ali. Mesmo que ele seja um bebê, Deus pode dar habilidade cognitiva para ele entender quem é Jesus Cristo e acreditar em Jesus Cristo e assim morrer salvo. Porque quando a gente nega a intervenção de Deus, a gente pode negar que numa tribo indígena alguém pode morrer salvo porque essa pessoa teve uma revelação de quem Jesus é, através de uma intervenção de Deus. Por isso que a intervenção aqui na história de Cornélio é negada. Porque todo o argumento cai por terra. Como eu disse, você não pode olhar para um livro que é chamado de sagrado como sendo algo apenas histórico. Que não disse. Por exemplo, aqui está o apóstolo Paulo dizendo que a salvação se dá somente pela fé e não pelas obras. E aqui está Tiago dizendo o exato oposto do que ele disse antes. A salvação se dá pelas obras e não somente pela fé. Então, sem o contexto de que esses dois caras estavam propositalmente se desautorizando por uma divergência teológica que só seria resolvida depois, você vai ficar igual um maluco, pipocando de um lado pro outro, defendendo uma contradição que é só uma tensão histórica. E por quê? Porque primeiro você concebeu uma ideia e você tá procurando isso num texto que não vai te dar o que você quer. Aliás, a tentativa mais comum de harmonização entre essas duas ideias no mesmo Novo Testamento é dizer que Paulo e Tiago estão usando as palavras fé e salvação com sentidos diferentes. Mas como eu disse, essa treta religiosa vai ficar para um próximo vídeo. Esse aqui já ficou com muito mais tempo do que deveria. E aí, tem mais algum texto bíblico que ficou faltando e eu não comentei? Deixa aqui nos comentários. Eu não vou fazer outro vídeo sobre esse tema em específico, mas eu sempre leio os comentários e troco uma ideia com vocês, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui. Bom, eu tava gostando da exegese que ele fez no texto e, novamente, ele tá mostrando como que é bom o cristianismo fazer o que ele fez, tá? A gente precisa ler o texto, a gente precisa buscar entender, né, o significado que há no texto e não fazer o meu significado encaixar no texto. Por exemplo, eu acredito que tatuagem é pecado. Aí eu vou lá e dou significado para o texto de Levítico, falando que tatuagem é pecado, porque essa é a minha concepção. Não, vamos entender o que o texto está falando. Será que o texto está falando de tatuagem mesmo? Eu preciso buscar o significado que está no texto e não dar significado para o texto. Então, mesmo ele não sendo religioso, mesmo ele não tendo fé, o que ele fez aqui é abrir os nossos olhos para isso. Porque uma pessoa que não tem fé, que não é religiosa, fez um grande trabalho para produzir o seu vídeo, um vídeo muito bom. Os vídeos dele são muito bons. Eu gosto muito do trabalho dele, mesmo que eu não concordo, né, com alguns pontos que são levantados, principalmente esse aqui, mas ele faz. Mas aqui ele teve um erro exegético. Não, Tiago, ele não está indo contra aquilo que Paulo está dizendo, Paulo não está indo contra aquilo que Tiago está dizendo. Existiu sim uma tensão histórica, como ele citou lá em Atos, mas essa tensão não foi passada nos textos que Paulo escreveu e nem nos textos que Tiago escreveu, porque Tiago ele tem um entendimento sim que a salvação em Cristo Jesus vem por meio da fé. Então, por exemplo, no verso 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Né? E aqui no 15, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aquece esse alimento até satisfazer-se sem, porém, lhe dar nada, de quem adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então veja, Tiago não está falando que ele nega a fé e que ele acredita na salvação de obras. Não, pelo contrário, ele está falando que uma salvação, né, que tem uma fé em Cristo Jesus,
sem obras é uma fé morta. E por isso que ele vai falar no verso 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, veja, Tiago está defendendo o ponto aqui de que uma pessoa que tem uma fé verdadeira, genuína em Cristo Jesus, essa fé vai ser acompanhada de obras. Porque se eu digo que eu acredito em Jesus, por exemplo, e maltrato crianças, como foi dito no vídeo aqui do Felipe, Jesus deixou claro que as crianças são importantes, quebrando ali, né, a cultura da época, onde crianças eram tratadas como nada. Então, se eu maltrato crianças, eu estou indo contra aquilo que Jesus ensinava. Se eu adultério, eu estou indo contra aquilo que Jesus ensinava. Então, através das minhas obras, vai demonstrar se a minha fé é genuína ou não. Porque se eu acredito em Jesus, se eu acredito na obra de Cristo, então eu tenho que viver conforme aquilo que ele ensinou e quem ele era, correto? E Paulo, ele não tem um entendimento contrário. O próprio texto que ele usou fala sobre isso. Efésios 2, do verso 8 ao 10. Pois se vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então veja, Paulo não nega que uma fé deve ser acompanhada de obras, assim como Tiago não nega que a salvação que nós podemos encontrar em Cristo está mediante a fé que nós temos na obra de Cristo. Mas essa fé deve vir acompanhada por obras. Né? Uma pessoa que acredita em Cristo não continua numa vida de pecado. É isso que Tiago está falando. Paulo não nega isso. Tem vários outros textos, como de 1 Coríntios, próprio Romanos, que Paulo vai falar sobre essa renúncia de pecado, que Paulo vai falar sobre obras acompanhadas de fé. É só a gente ler a Bíblia por completa. Não sei se o Felipe leu a Bíblia por completa. Ele fez uma boa exegese dos textos, mas, ao meu entendimento, dá para entender que ele não tem um conhecimento plano sobre toda a Escritura, porque a Bíblia explica a Bíblia. E a premissa que ele levanta no primeiro vídeo, e que ele faz três vídeos para tentar explicar que o cristianismo tem um problema, se manteve intacta nos argumentos dele, nos dados históricos que ele trouxe. Tudo se manteve intacto. A salvação continua sendo por Jesus. Lembrando, se ele põe aqui só pela fé em Jesus somos salvos, talvez aí a gente teria um trabalho mais intelectual para debater. Mas aqui está falando só Jesus salva. E mesmo que se tivesse fé aqui, como foi explicado, a fé é apenas algo que nós temos para alcançar a salvação que está em Jesus, porque nós somos pecadores. Então precisamos da fé. Mas isso não significa que a fé é exclusividade de salvação. Só Jesus é exclusivo de salvação. É só por meio dele. A fé é uma ferramenta para que a gente chegue na salvação que está em Cristo, que ele nos dá pela sua graça. Deus é justo. Isso ficou claro no texto de Romanos 1. E o cristianismo está certo. Essas três primícias se manteve intactas. Desculpa, mas o Felipe aqui não provou nada. Esse é o vídeo de hoje. Até mais.